Louvado seja o nome santo do Senhor. Boa noite, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui para celebrarmos ao Senhor nesse domingo dos pais. Meus amados, o ano passado nós estávamos numa reunião presencial. E todos os anos nós temos um café pela manhã, um trabalho ou uma homenagem ao menos para os pais. Mas eu quero aqui parabenizar você, primeiro de tudo, saudá-lo com a paz do Senhor e parabenizá-lo por ser pai. Ou por você que ainda tem um papai, que você possa honrá-lo, que você possa abençoar o coração dele com um abraço presencial, ou com um telefonema, ou com uma mensagem. Nós queremos louvar o nome do Senhor Jesus pelos pais. Eu quero parabenizar você, dia dos pais, nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero encorajar você a estar com a sua família aqui, na presença do Senhor, participando conosco desse culto. Esse culto é para a glória de Deus. Nossa oração é que tudo que acontecer aqui hoje possa abençoar a sua vida, a sua família e o seu coração. E eu quero desafiar você a convidar outras pessoas a participar desse culto. Convide, faça uma rede de transmissão, um grupo de transmissão. Convide pessoas para participar conosco, para nos acompanhar nossos trabalhos sempre banhado de oração e consagração, buscando fazer aquilo que o Senhor mais deseja, glorificar o nome dEle. Eu quero, nesse exato momento, ler um texto da palavra do Senhor. Esse texto que eu quero ler na abertura desse culto, e quero orar com vocês, ele se encontra no Salmo 128. Salmo 128, a palavra do Senhor diz assim, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Eu quero, meus irmãos, trocar a palavra homem por pai. Eu quero acrescentar a palavra pai, porque você vai ver que nesse salmo, o salmista cita a sua esposa será abençoada, então esse abençoado é casado, e por diversas vezes o salmista cita os filhos, então esse abençoado é pai. Então, note como fica agora, para você, papai. Bem-aventurado o pai que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebento de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o pai que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejam os filhos dos teus filhos, já não é mais somente pai, é pai duas vezes, é avô também. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Sabe o que Deus está desejando para você? Vida longa, vida próspera, vida abençoada. Para quem? Para o pai que teme ao Senhor. Feliz será e tudo será bem. Eu quero orar ao Senhor, pedindo a bênção dos Deus para esse culto. Vamos orar juntinho? Querido Deus, bom e eterno Pai, Pai eterno e poderoso, soberano Senhor, mais uma vez eu oro a Ti, oro ao Senhor, rogando a Tua presença para esta programação, para esse culto, rogando a Tua presença para cada lar, cada coração, cada família, rogando a Tua mão de poder e de bênção para cada ato, cuidado, durante todo esse culto, Senhor, seja tudo para louvor e glória do Teu nome. E que Tua presença, Teu poder e a Tua palavra possa cumprir com o que lhe apraz, abençoando vidas, restaurando vidas, edificando a sua casa, a sua igreja. Assim eu oro ao Senhor e peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, vamos adorar o Pai? Vamos preparar o nosso coração celebrando o nome do Senhor Jesus. Eu convido você para juntos adorarmos ao Senhor em nome de Jesus.
Olá, irmãos, estamos juntos mais uma vez, pela graça de Deus, para adorarmos ao Senhor através dessas canções. E o nosso desejo é que o seu coração seja abençoado nesse momento. Te agradeço pela minha família e por sua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Vem visitar cada lar, Senhor, cada família, cada esposo, cada esposa, cada filho, ó Deus. Te agradeço pela nossa harmonia. Sei que em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Obrigado por isso, Senhor Jesus.
família Ele irá restaurar hoje. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Queridos amados, estamos aqui agora para fazer momento de dedicação de dízimos e ofertas. Momento não menos importante. Os irmãos vão entender até mesmo pela leitura desse texto. Por incrível que pareça, Deus, ele não... Nós já ouvimos e falamos tantas vezes isso, né? Deus não necessita do meu dinheiro, Deus não necessita do teu dinheiro. Mas o dinheiro é uma coisa tão forte na realidade do ser humano que Deus mensura nosso amor pelo momento de oferta. Ele observa, de certa forma, ele avalia o quanto nós o priorizamos, o quanto nós declaramos que ele é importante para nós. Nós colocamos ele acima de tudo. Tem pessoas que não conseguem. E é uma forma de expressar o quanto nós o amamos. Mas eu quero ler um texto para vocês que esse texto se encontra aqui em Gênesis capítulo 4, verso de número 4 e verso de número 5. Vamos ler juntinhos? Se você puder abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 4, verso 4 e verso 5. A palavra do Senhor diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Que coisa maravilhosa! Diz a palavra de Deus que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Abel trouxe das primícias, priorizando Deus, das primícias, e também trouxe da gordura. O texto diz que Deus se agradou de Abel, porque é a motivação dele, e também se agradou da oferta. 2 vezes Deus se agradou. E o verso 5? Ao passo de que Caim, da sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Meus amados, nós não nos reunimos para assistir um culto. Nós nos reunimos na expectativa de ter um encontro com Deus, de abraçar ao Senhor, de amar ao Senhor, ainda que a nossa fé seja racional. Mas talvez a gente possa... Algumas coisinhas aqui. Nós vamos observar que Deus, ele tem um comportamento mediante a nossa oferta. Mediante a nossa oferta, Deus pode se agradar ou não se agradar. A sua oferta tem gerado que tipo de sentimento no coração de Deus? A Bíblia diz que Deus pode se agradar ou pode não se agradar. Eu quero que você pense muito na tua oferta e na motivação da tua oferta. Qual a tua motivação em ofertar? Mas esse texto também diz uma outra coisa. Esse texto diz que nós correspondemos ao sentimento do coração de Deus. Quando no verso 5 diz que ao ponto de que Deus não se agradou da oferta de Caim, esse decaiu-lhe o semblante. Então, o sentimento do coração de Caim, em resposta ao coração agradável de Deus, né, diz aqui, ao passo que de Caim a sua oferta não se agradou, Caim irou-se, de sobremaneira que Caim, Deus se irou da oferta, de sobremaneira que Caim decaiu-lhe o semblante. Deixa eu perguntar para você, como é o teu coração nesse momento? Aqui na Central, um dos nossos cuidados é que você não fique com o teu coração pesaroso, não fique. Por favor, não entristeça o teu coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece se você está sem emprego, se você está em um momento difícil. Deus conhece o teu coração de adorador. Deus conhece também se você pode socorrer vidas, ajudar na obra e não ajuda. Você não pode sair da Central. Nós tomamos muito zelo e cuidado com isso. Aqui é um local de socorro, de pastoreio, de cuidado. Você não pode permitir que o teu coração se ire, seu coração se entristeça. Porém, decaiu-lhe o semblante de Caim, porque ele não sentiu o coração agradável de Deus. Deus se irou para a oferta de Caim e caiu o semblante de Caim. Como é que fica o teu coração no momento de ofertar?
Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem participado da expansão do reino de Deus? Você compreende que tudo que você tem vem de Deus? Que Ele que dá semente ao que semeia, pão para quem tem fome, e desta forma Ele tem sustentado você também? A tua oferta tem produzido alegria ao coração do Pai ou ira? Deus se agrada ou Deus não se agrada? Não estou tentando induzir e persuadir, eu estou tentando ministrar na sua vida, abençoar o teu coração. Eu quero ver você abençoado em nome de Jesus. A tua oferta tem que partir de uma motivação saudável, por amor, por amor. Quando para quem você ama, você entrega com carinho. Quando você entrega sem amor, você, pega isso aí. Não é assim com Deus, não é assim. Deus nos amou tanto. Entrega com amor, entrega pela motivação certa, pelos motivos certos, por gratidão. Porque Deus é digno de toda glória, toda honra e toda oferta. O nosso Deus é digno. Eu quero orar. Eu quero orar para que Deus venha abençoar o seu coração. Eu quero orar para que Deus venha prosperar a sua vida. Eu quero orar para que você seja um verdadeiro adorador e você possa participar do sustento da obra do Senhor. Deus não está atrás de quantidade. Deus está atrás de sinceridade e fidelidade e temor. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, eis aqui teus filhos. E são esses, ó Pai, que eu agradeço ao Senhor que ao longo desses 22 anos sustentaram a sua obra. Deus, nós conseguimos, o Senhor fez com que nós pagássemos aluguéis todos esses meses, todos esses anos. Deus, nós conseguimos, ó Pai, cuidar de vidas de uma forma assustadora e surpreendente. O Senhor proveu e tem provido. Glórias sejam dadas ao teu nome, Jeová, Jireh, Deus provedor. Santo Pai, eu oro para que tu visites, ó Pai, a casa dos teus filhos e o Senhor possa se agradar do coração de adorador de cada um dos teus servos. E faz, ó Pai, faz acontecer, prospera, não permita que teus filhos passem por dificuldades ou por necessidade, mas que a bênção completa do Senhor abranja também a área financeira, material dos teus filhos. Cuida, Pai, de cada casa, de cada família. Eu oro, intercedo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, durante esse louvor, se você vai ofertar, você pode fazer a sua dedicação através do aplicativo, mas você, pastor, não tem aplicativo no meu celular, mas você quer adorar a Deus? Você quer que Deus se agrade de você? Durante a semana estamos também na igreja, e você passa lá, deixa a tua oferta, estaremos orando por você, e você vai ajudar, dar continuidade e sustentar essa obra que é de Deus. Amém? Louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor, ofertemos ao Senhor, em nome de Jesus. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y tu mesa en este lugar, me recibes en casa para siempre.
Exaltado seja o nome santo do Senhor. Que alegria, hein? Que bênção estamos aqui, celebrando ao Senhor, adorando a Deus. Guarde isso. Adorando a Deus. Eu me lembro do salmista, quando o salmista dizia assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa estar na casa do Senhor todos os dias. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Como é prazeroso. Não tem coisa melhor, e não existe coisa melhor no mundo do que adorar ao Senhor. É que muitas vezes as pessoas não descobriram isso ainda, não provaram isso ainda. Mas a coisa mais fantástica que tem é estar na presença do Senhor. E que gostoso estarmos aqui hoje, um domingo, dia de celebração, onde nós oramos pelos pais. Espero que você tenha tido um bom domingo e podido lembrar do papai, ou se você já não tem mais, né? Descansa teu coração, porque a história corre no curso tranquilo e normal. Deus está no controle de todas as coisas. Mas que delícia estar diante do Pai eterno, do Rei dos Reis, do Deus dos deuses. E nesse momento eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso de número 23. O tema que eu quero dar a essa reflexão é vida pela fé. Vida pela fé. E nós vamos percorrer alguns versículos do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, tá bom? Por isso que o pastor colocou aí vida pela fé, capítulo de 1 a 3 de Romanos. Mas eu quero ler o primeiro verso, o verso de número 23. E mudaram a glória e trocaram a glória. Quero ler na NVI. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Vamos orar? Oh, Santo Deus e Pai, eu quero louvar o Teu santo nome. Eu quero pedir que o Senhor nos fale ao coração. Quero pedir que o Senhor nos visite. Quero pedir que o Senhor manifeste a Tua presença em cada casa, em cada lar. E que o Senhor abra nossos ouvidos espirituais e que possamos, ó Deus eterno, ouvir, compreender e ser impactado pela Tua palavra. Eu oro pedindo a Tua bênção na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados, estejam atentos aqui.
aos nossos versos, porque nós vamos percorrer por eles, tá bom? E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Vamos pegar a primeira coisa aí, a palavrinha trocaram, né? Na NVI está aí a expressão trocaram. Olha, trocar. Trocar, como as pessoas gostam de trocar, né? Como as pessoas desejam, se você nunca trocou o seu celular, como se você deseja trocar o seu celular, ou trocar o teu carro. Algumas pessoas gostam de trocar, assim, de móveis. Outras, quando não conseguem trocar de móveis, arrasta, troca pelo menos de lugar. Trocar de roupa. De quanto em quanto tempo você troca de roupa? Algumas pessoas trocam de roupa 2, 3 vezes ao dia. Outros trocam de roupa a cada 2 ou 3 dias. Né? Aí cada um. Algumas pessoas gostam de trocar o seu penteado. Se de repente a pessoa não tem Cristo, não tem temor, ele quer trocar até de família. Ele quer trocar de carro, né? Carro normal, mas trocar de família. Meu Deus do céu, trocar. O homem tem um problema sério, né? Problema sério. Só que esse texto aqui, porque nós nunca estamos contentes conosco mesmo. Trocar a aparência, trocar o modelo da barba, trocar o corte de cabelo, trocar de casa. Oh, que ser humano complicado é o homem. Se ele puder, ele troca de casa. Né? Porque parece que dá uma arejada na cabeça, parece que sempre fica melhor, parece que a casa fica mais espaçosa, fica nada, é coisa da cabeça. Mas aqui, nesse texto, não está falando que trocaram de roupa, de carro, de casa, de celular, de telefone, de relógio, não. Não, esse texto está dizendo que trocaram a glória do Deus imortal por imagem de homem, por imagem de pássaro, de répteis e de quadrúpedes. Nós vamos ver que a palavra do Senhor diz ainda, lá no verso 25, outro verso, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Queridos, quando nós vamos entrar no livro da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver de uma forma tão extraordinária Paulo crescendo, se aprofundando numa carta extremamente teológica, mas ele vai fundamentando com tanta sabedoria, com tanta beleza, e vai argumentando, e vai calçando, e vai dando entendimento. E que coisa tremenda! Essa carta é tão maravilhosa, vida pela fé. Eu espero que Deus abençoe seu coração com a reflexão dessa noite, porque foi justamente esta carta que impactou o coração de Lutero, de John Wesley, e de Agostinho de Hipona, e de tantos homens de Deus que ganharam, tiveram suas vidas transformadas, e através da vida desses homens transformados por esta palavra que nós vamos estudar nessa noite, ouvir nessa noite, esses homens alcançaram milhares e milhares de pessoas. Esta palavra poderosa, conscientizando o homem da sua real condição diante de Deus. Então, nesses dois versos, o verso 23 e o verso 25, nós vamos encontrar a expressão trocaram. Trocaram a glória de Deus e trocaram a verdade de Deus. O homem gosta de trocar tudo, mas tem coisas que você não pode trocar. E ele tropeçou quando ele trocou a glória de Deus e passou a adorar imagem de homem, imagem de aves, quadrúpedes, répteis. E quando ele trocou a verdade de Deus por mentira e passou a adorar e servir outras coisas e seres criados no lugar do Criador. Tá, eu quero falar para você sobre adoração. Guarde essa frase aí. Guarde essa ideia de que o homem trocou, porque o homem troca mesmo. A nossa natureza caída faz com que a gente troque. Trocar é uma coisa natural do ser humano, é nato do homem. Porém, nós temos trocado por questões de natureza caída, feito trocas erradas. Tá, nesse outro verso, vida pela fé, adorador. Olha lá, o homem foi feito para ser um adorador. Deixar de adorar Deus é deixar de viver. Tão certo quanto, olha, presta atenção, o homem foi feito para respirar, o ser humano foi feito para respirar. E nós, para mantermos a saúde, necessitamos de respirar oxigênio. Irmão, minha irmã, você vai respirar.
Se você não respirar, você morre. E para que você tenha saúde, o ideal é você respirar oxigênio. Oxigênio te mantém vivo. No entanto, as pessoas podem respirar outras coisas. Podem respirar fumaça, gasolina, gás carbono, né? Qualquer outro gás. As pessoas podem respirar, no entanto, isso não vai gerar saúde. As pessoas podem inalar e não vai gerar saúde. E se ele deixar de respirar, ele morre, porque ele foi feito para respirar. Assim também, espiritualmente, o homem foi feito para adorar. E quando o homem não respira, não inspira oxigênio, ele morre. Quando o homem não adora, ele morre. Dá a mesma importância que o oxigênio para o corpo físico, a adoração é para a nossa alma, para o nosso coração. O homem foi feito para adorar. Para adorar. E quando o homem não adora, ele começa a morrer, ele começa a sofrer. Então, note bem uma coisa. Você vai perceber, a vida pela fé Deus entregou. Então, nós observamos lá que no verso de número 23 e 25, o homem trocou a glória de Deus. Paulo está falando que o homem trocou a glória de Deus por imagem de homem, répteis, quadrúpedes, aves. E no verso 25 vai falar que o homem trocou a verdade de Deus pela mentira. Opa! Só que aí no verso de número 26, está aqui para os irmãos ver, 26, 24, 26, verso 28, tem uma expressãozinha que eu vez ou outra sempre comento com a igreja, mas já faz um tempinho. Deus os entregou às impurezas sexuais, Deus entregou as vergonhas, Deus entregou a dispensação mental reprovável, meu Pai Celestial. Uma das coisas que guarda essa frase aí, Deus os entregou. Eu fico incomodado quando as pessoas têm ideia errada de Deus. As pessoas às vezes passam um medo que não existe. Devemos ter temor, amor, respeito por Deus. Mas se você é filho de Deus, o filho não deve nunca, um filho deve ter medo do seu pai. Se você é filho de Deus, nunca, o pai sim, você tem que ter respeito, tem que ter temor, porque pode corrigir o filho e ele pode, é prerrogativa dele, é direito dele. Ele pode corrigir o filho sempre que o filho estiver errado. Mas o pai, ele não judia. O pai não tortura o filho. Então, hoje é dia dos pais. Tira isso da cabeça. O Pai Celeste nunca vai te torturar. Quando você pega a carta de Tiago, lá diz assim, bem-aventurado quando passar por várias provações. Aí vai falar assim, Deus ninguém tenta. Então, Deus não tenta. A tentação é uma atitude do maligno para te destruir. Deus prova, e as provações de Deus é para gerar vida, experiência e maturidade. Então você vai observar que o pai nunca vai te açoitar no sentido de judiar de você, torturar de você. Não, nunca. Mas o capítulo 1 de Romanos está falando sobre pessoas pagãs, pessoas que não têm Deus no coração. Naquela época, pessoas que literalmente não eram cristãs. Pessoas que eram gentias, que eram pagãs, que não praticavam a lei. Então, estas pessoas que caíram na idolatria, porque o judeu não adorava ídolos, né? Não se curvava diante de imagem, essas pessoas que largaram a glória de Deus, que negaram a glória de Deus, essas pessoas que negaram também a verdade de Deus, essas pessoas que mudaram a sua natureza, que deveriam ser verdadeiros adoradores, começaram a adorar imagens ou outros valores de forma cega e enganosa. Essas pessoas, Deus podia pisar. Claro que podia, porque Ele é Deus e é soberano, mas Ele decidiu não fazer isso. O maior juízo que Deus pode derramar durante um período de misericórdia dele, antes que chegue o dia da cólera do Senhor, é Deus deixar você seguir as suas paixões, a sua concupiscência, a sua cobiça, o desejo do seu coração. É como se nós estivéssemos correndo desesperadamente para nos matar, e Deus segurando você não vai morrer, porque Deus te ama, eu não vou deixar você morrer, mas você insistindo em fazer o errado, aí Deus te entrega. Por 3 vezes,
a maior disciplina, maior correção. Deus não precisa fazer nada contra você, porque todos os teus planos sem Deus é suficiente para que você morra. Todos os teus planos sem a presença de Deus, sem ação de adoração, já é uma cilada para a destruição da sua vida. Jesus Cristo é literalmente o único caminho. A vitória, a única possibilidade de vitória, ela está em Cristo Jesus, em nome do Senhor. Aleluia por isso. Então, Deus, ao invés de puxar a orelha, de quebrar tuas pernas como pastor lá no campo, Deus simplesmente deixa você, Deus te entrega. Só que isso gera uma consequência. Isso está sendo tratado aqui no capítulo 1 de Romanos. Deus os entregou às impurezas sexuais. Só que nesse contexto é doído demais. Que lá vai falar sobre lesbianismo, mulheres se relacionando com mulher, homens se relacionando com homens, só que não é só o homossexualismo, o lesbianismo. Não. Às vezes a gente fica tão assustado com essa agressão desse pecado que Deus abomina, que nós fechamos os olhos para tudo mais. Mas ali existe, logo em seguida, talvez o pastor tenha colocado aqui no slide para nós, logo em seguida tem uma relação enorme de pecados, consequência simplesmente porque Deus deixou você seguir o seu caminho. E Deus, ele é tão maravilhoso que se você quiser se afundar na lama, ele vai deixar você seguir o seu caminho. Só que ele vai mostrar que você vai afundar. Só que ele está trabalhando no capítulo 1 aí ainda, ele está trabalhando na questão dos gentios, os pagãos, pessoas sem a lei de Moisés, pessoas sem Deus. Mas nós vamos ver, guarda essa palavra, vida pela fé, Deus os entregou. Mas observe bem, Deus entregou. Nunca pense na possibilidade de Deus pesar a mão. Meus amados, isso não é necessário. Seria maldade demais Deus pesar a mão naqueles que já estão se destruindo. Seria maldade demais Deus pesar a mão sobre aqueles que já estão se destruindo. Tudo que Deus faz quando você não quer saber dele é virar o rosto e deixar você se matar sozinho. Uau! Mas que palavra dura! Deus vai me deixar assim. O salário do pecado é a morte. O Romanos, Paulo vai trabalhar isso todo no Romanos, mas uma coisa tão interessante, que tudo que Deus faz, quando você não quer saber de Deus, é virar o rosto e deixar você se matar sozinho. Mas, pastor, que base você tem para isso? Isaías capítulo 1. O Senhor fala claramente, quando vocês erguem vossas mãos para me adorar, eu viro de vocês o meu rosto, porque vossas mãos estão contaminadas de sangue. As vossas luas novas, vossas festas são para mim abominações. As luas novas lá, é porque quando vinha a lua nova, o judeu tinha a cultura, o hábito de celebrar o Senhor pela colheita, agradecendo a Deus pelos alimentos, pelo milagre da provisão. Então eles queriam agradecer a Deus. Então Deus fala assim, quando vocês comparecem diante de mim em pecado, vocês vêm fazer culto para agradecer o pão de cada dia. Eu viro de vocês o rosto. Eu não suporto porque vossas mãos estão contaminadas de sangue. Não há comunhão com Deus quando estamos em pecado. Olha o mesmo Isaías no capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas o vosso pecado faz separação entre vós, vosso Deus. Olha lá, Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparasse? Deus pela natureza e o caráter de Deus, Deus não suportou. Por incrível que pareça, não tem como a nossa mente alcançar isso. Deus não suportou ver Cristo carregando os nossos pecados sobre si. Deus não comunga com o pecado. Então, note bem o que temos aqui nesses slides. Note direitinho. Tudo que Deus faz quando você não quer saber dele, de Deus, ele vira o rosto. Ele mesmo diz isso. Ele vira o rosto e deixa você se matar sozinho. Essa é a ideia de Deus os entregou. Vida pela fé. Olha o versículo número 32. Embora conheça o justo o decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam os que praticam. Então, olha só. Então, essas pessoas, além de conhecer o decreto de Deus, elas não somente praticam tais coisas que ferem o coração de Deus, mas elas aprovam. Nós temos que entender que a comunidade da fé, o que nós chamamos hoje de igreja local, né? Mas a comunidade da fé, foi uma chamada para edificar a vida um dos outros.
Você não foi chamado para ficar na sua casa. Agora, pelo período de pandemia, sim, mas mesmo assim você pode contribuir com a expansão do reino, a edificação do corpo de Cristo. Mas você foi chamado para cuidar do seu irmão. Você foi chamado para orar pelo seu irmão, para socorrer o seu irmão, para exercer misericórdia. Você foi chamado para visitar o seu irmão, para dar suporte ao seu irmão, para ajudar a carregar as cargas uns dos outros, sujeitar uns aos outros. Você foi chamado para ser corpo de Cristo. Mas existe uma categoria, e nós vamos ver isso no capítulo 2, de cristãos, naquela época eram os religiosos moralistas, que eles se gabavam, se orgulhavam de praticar a lei e condenavam os gentios aqui do capítulo 1. Mas havia um procedimento errado, e durante toda a existência da humanidade sempre houve pessoas que, além de não fazer o correto, impedem que aqueles que querem fazer, façam. Meu irmão, se você não consegue fazer, deixa quem quer fazer, porque Deus vai usar pessoas. E se você não fizer a obra do Senhor, e se você impedir que outras pessoas façam a obra do Senhor, Deus vai alentar outros, porque a obra do Senhor não vai parar. A obra é do Senhor, a igreja é de Cristo. E olha que coisa maravilhosa, vamos prosseguir? Eu comentei isso porque já existia isso naquela época. E meus irmãos, tempo de igreja não quer dizer nada. Mas eu estou quase 4 décadas dentro da casa do Senhor. E eu conheci centenas de igrejas. E eu compartilho com pastores e parece incrível, toda igreja tem pessoas que não se comprometem. Toda igreja tem pessoas que não querem caminhar junto, toda igreja tem pessoas... Entendeu? Então, existe, Jesus vai protestar contra isso, talvez eu cito isso ainda hoje, que agora vai entrar no capítulo 2, e é justamente isso, capítulo 2. Jesus vai protestar sobre aqueles que não faziam a obra e não deixavam os outros fazer. Eu talvez não tenha colocado no slide aqui, mas o Mateus capítulo 23 é só isso que Jesus fala. Raça de víboras. Vocês não entram nem deixam ninguém entrar. Raça de víboras. Meu Deus, como Jesus critica os moralistas, os judeus que eram praticantes. E por ser praticantes, eles se orgulhavam, se gabavam, né? Esse orgulho. Olha o capítulo 2, versículo 1. Esse é um dos versos que mais marca meu peito. Portanto, você que julga outros, que é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Olha que coisa mais fantástica. Se o capítulo 1 de Romanos foi separado para os gentios, para os pagãos, o capítulo 2 agora... eu não mostrei para vocês, né? Eu não mostrei para vocês, eu tenho que ler. Quando Deus... Eu vou voltar lá. Quando Deus... ele entrega o homem às suas paixões, eu comentei com vocês que não é só o pecado do lesbianismo, do homossexualismo, mas ele é lançado numa depravação tal. Olha lá, verso 26. Por causa disto, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural das suas relações íntimas, ou contrário à natureza. As mulheres mudaram o seu uso natural de relações íntimas, contrário à sua natureza. Qual a natureza que Deus traçou para a mulher, meus amados? Mas elas mudaram e começaram a praticar relações contrárias à sua natureza. Olha o verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo sobre si a merecida punição do seu erro. Deus apontando que isso é um erro. Agora, não ficou só nisso. Olha o verso 28. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, desprezaram o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou à dispensação mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecimento, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes à paz. Meus irmãos, quando a pessoa, ela deixa de ser um verdadeiro adorador, e ela troca a adoração a Deus para adorar a imagem, ela troca a verdade de Deus por mentira, Deus os entrega e às cegas o homem caminha para esse buraco. E ele começa a praticar atos como esse de agressão ao caráter de Deus. Mas isto, Paulo está denunciando os pagãos, aqueles que não estavam debaixo da lei. Mas, por outro lado,
Agora, no capítulo 2, ele vai falar dos judeus. Tu que julgas alguém naquilo que condena, condenas a ti mesmo porque praticas a mesma coisa. Então, ele vai trabalhar a ideia de que todo aquele que não tem lei está condenado. Mas agora, todo aquele que estava também debaixo da lei também está condenado. E é isso que ele vai falar. Olha lá, vida pela fé. Pois em Deus não há parcialidade. Eu quero ler do verso 11 a 15. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem lei, que é o capítulo 1, gentios, sem a lei também perecerá. Mas todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. É o judeu, no capítulo 2. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Mas, olha, o pastor colocou aí, ó, sublinhei aí para os irmãos. Mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Não é quem está na igreja que será justificado, mas é quem obedece o Senhor. Tá, pastor, você está trazendo uma complicação na minha cabeça. Nós não estamos mais na época da lei, nós estamos na época da graça. Nós vamos ouvir isso hoje, essa é a proposta da mensagem. No entanto, a lei, ela não foi anulada. Cristo veio para cumprir a lei, não anular a lei. Ele não revogou, ele mesmo fala, não vim para revogar. Então, hoje a lei, a palavra de Deus, o Velho Testamento, a lei, os princípios da palavra de Deus, não é critério de salvação. Não é critério de salvação, mas é fruto prático de uma vida que teve uma experiência com Deus. São atos em decorrência da salvação. Então, literalmente hoje, quem é salvo pratica a lei. Opa! Não estou falando praticar a guarda do sábado, não estou falando pratica não comer carne de porco, não estou falando ter que ser circuncidado, não, nada disso. Não estou falando que tem que sacrificar, não. São os princípios da palavra de Deus, com relação a Deus, com relação ao seu próximo, com relação à sua família. São uma demonstração de que você nasceu de novo. Jesus falou, não pense que vim anular a lei, revogar a lei, mas vim cumprir. Então, note bem, os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. E outra coisa, não está escrito aqui, os que obedecem à lei serão salvos. Está dizendo, os que obedecem à lei serão declarados justos, porque já são salvos. Então, vamos pensar. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ele ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Como é que eu quero definir esse texto? Eu quero definir esse texto como a lei moral ou, em direito, a lei natural. Os gentios que não tinham a lei, no papel, na pedra, mas tinham no seu coração. Eles não tinham lei, mas praticavam. Eles praticam naturalmente o que Deus ordena. O gentio que não era judeu, Paulo está falando de uma maneira muito direta, pelo fato de ele não ter lei, mas eles praticavam, eles tornavam-se lei para si mesmo, por causa da prática, da obediência. Certa feita, Jesus, quero que, se não me falha a memória, Jesus contou uma parábola semelhante assim, que um certo pai tinha 2 filhos, ele deu a mesma ordem para os 2. Um filho disse, eu não vou fazer, e fez. O outro falou assim, eu faço, e não fez. E Jesus pergunta, qual dele foi justificado? Foi aquele que disse, não vou fazer, e fez. Para Deus, não importa o que você fala, importa o que você pratica. Para Deus, diante de Deus, não é o que você fala, é o que você vive. Porque, meus irmãos, o que mais temos aí nesse mundo é gente que fala bonito, gente que prega bem, gente que conhece a Bíblia de capa e capa, mas não vive. Não vive. A autoridade espiritual é a vida. É a vida. Então, toma muito cuidado. Eu me preocupo extremamente com isso, porque quantas vezes chegaram pessoas que conheciam Bíblia e eram enviados de Satanás. Nós tivemos experiências fortes com isso, o tempo não permite contar. Toma muito cuidado com pessoas que são mergulhados na Bíblia, mas não tem vida, não andam em unidade, não estão debaixo de autoridade, não tem comunhão, não amam as pessoas, não buscam as pessoas, não priorizam a salvação, não estão em vida de oração, não tem vida de piedade. Note, deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui,
não estava no nosso roteiro. Note bem, a Bíblia diz assim, pelos frutos conhecereis a árvore, não pelo conhecimento. Pelos frutos conhecer a árvore. Veja a família, veja o procedimento, veja a atitude da pessoa dentro de casa, a pessoa dentro da igreja, debaixo da autoridade, veja. Vamos continuar, meus amados? Então, esse texto que nós acabamos de ler fala sobre a lei natural, que o gentil, obedecendo a lei natural do seu coração, obedecendo a Deus, praticando, ele torna-se lei até para os judeus. Meu Deus, que texto forte, hein? Romanos capítulo 2, versos 17 a 20. Ora, você que leva o nome de judeu, tá vendo que o capítulo 2 escreve para judeu? Você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Olha o orgulho do judeu. O judeu tinha todo o direito de se orgulhar, mas ele tinha a obrigação de compartilhar. Claro que tinha. Pastor, por que ele tinha o direito de se orgulhar? Porque ele era o povo escolhido, porque para ele foi dada a revelação, porque eles eram literalmente a menina dos olhos de Deus, mas eles eram tudo isso para compartilhar. No entanto, eles discriminavam o gentil pagão no capítulo 1, por causa do orgulho. O povo, podemos quase que dizer que o povo mais orgulhoso que já existiu. Eles se excluíram, se isolaram, e quando você se exclui, você está excluindo os outros. É inacreditável. Isso acontece, tipo assim, você está no grupo no celular. Quando você se exclui do grupo, você está excluindo os outros. Tu que julga alguém, naquilo que condenas a ti mesmo, porque praticas a mesma coisa. Toma cuidado. Olha o orgulho, o que faz. Ponto e vírgula. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensato, mestre de criança, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade, eles se orgulhavam disso. Olha lá, vida pela fé. Então você, que ensina a outros, não ensinas a ti mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes do templo? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus obedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a tua circuncisão se tornou incircuncisão. É como se nós falássemos hoje, nos dias de hoje, tira a palavra circuncisão, coloca batismo, porque é um sinal da aliança. O teu batismo só tem valor se você tiver uma vida em Deus. Se você não tiver vida em Deus, o teu batismo é um desbatismo. Se torna em desbatismo. É um símbolo, não quer dizer nada se você não tem aliança com Deus, se você não tem vida com Deus, se você não tem caráter com Deus. Por que Paulo fala isso? Paulo está construindo a sua teologia. Por isso que o pastor vai até o capítulo 3. É porque no capítulo 1 ele desbanca aqueles que não são judeus. Mas no capítulo 2, ele desbanca os judeus. Nos nossos dias, aplicando para hoje, no capítulo 1 seria para os ímpios, aqueles que não têm Cristo. E o capítulo 2 para os crentes. Para os crentes. E essa palavra é muito forte, porque aqui ele está confrontando o judeu a viver o que prega. O pastor colocou Gandhi aqui para lembrar uma ilustração para vocês, bem conhecida de todos nós, mas vale a pena mencionar aqui. Nós sabemos que Mahatma Gandhi, o líder da Índia, o grande líder da Índia, ele estudou na Inglaterra. E a Inglaterra é um país protestante. E na universidade da qual ele estudou, que ele fez direito, há matéria de religião. Então ele passou anos com evangélicos. E ele foi muito bem evangelizado. Mas nós sabemos que na Índia existem as castas, existe a miséria, existe a cegueira espiritual, existem templos para adorar rato. Eles adoram a vaca, o mosquito. Existem mais de 5 milhões de deuses. O próprio Nilo é um rio consagrado, e quem se banha no Nilo sai dali purificado. Purificado. Claro que não, né, meus amados? Sai dali, diz a religiosidade deles que quem se banha no Nilo torna-se purificado. Mas esse mesmo Nilo é lançado ali todos os cadáveres. Se não se come bovinos, quando morre um boi é jogado no rio, que é um deus. É entregue para o deus Nilo. Quando se morre um cadáver, é entregue para o deus Nilo. Então, aquele rio contaminado, as pessoas se banham ali,
com expectativa de sair purificado. Olha que cegueira, que miséria espiritual. Então, os missionários foram até o Gandhi, sentaram com ele e conversaram seriamente com ele, dizendo assim: ó Gandhi, você conhece muito bem a palavra, você conhece muito bem a mensagem, você conhece muito bem o Deus Criador. Gandhi, você sendo líder de uma nação tão extraordinária, tão grande assim, como é que você permite que essas pessoas continuem na cegueira espiritual, Gandhi? De repente, depois daqueles missionários falarem tanto, o Gandhi, no seu estilo calmo e tranquilo, volta-se para os missionários e fala assim: vocês sabem por que o evangelho não tem sucesso aqui na Índia? Vocês sabem por que o evangelho não tem sucesso aqui na Índia? Então os missionários dizem: não, nós não sabemos. E Gandhi então fala: pois é, o evangelho não tem sucesso aqui na Índia porque vocês não vivem o que pregam. É isso que Paulo está falando aqui nesses últimos versos que nós lemos, verso 17 até o 25. Tu que dizes que não pode furtar, furta. Tu que dizes que não pode mentir, mente. Tu que dizes que não pode adulterar, adultera. Tu que dizes que não pode idolatrar, rouba-lhes os templos. E por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Isso era naquela época, Paulo falando para os judeus. Hoje em dia, a nossa conduta, se alguém for surpreendido por coisas que parecem ser banais, e não são, ou fumando, ou bebendo, ou com outro homem, ou com outra mulher, ou falando palavrão, ou roupa sensual, por causa do nosso comportamento, por causa da nossa conduta, o nome de Deus tem sido blasfemado. Só que Paulo está falando isso para denunciar o nível de religiosidade que aqueles judeus estavam vivendo. E vamos seguir? Agora Paulo chega no momento, no capítulo 3, estamos partindo para encerramento. No capítulo 1 ele mostra que os gentios são pecadores. No capítulo 2 ele fala que os judeus são pecadores. Mas olha o capítulo 3, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está construindo uma teologia para mostrar que todos pecaram, nós vamos ler esse verso ainda hoje. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele já mostrou, e nós lemos aqui, que Deus é imparcial. Que Deus ama a todos e que Deus lá na frente vai julgar todos com o mesmo rigor. Pode ser gentil ou pode ser judeu, pode ser perdido ou pode ser crente, todos passarão pela peneira de Deus. Agora, o pastor colocou aqui CPF porque é assim mesmo. Todos nós. E o contexto não nos permite, né? Não nos permite. O contexto, o pastor não colocou aí. O horário não nos permite. Mas lá vai falar assim que a gente peca na língua, na garganta, nos lábios, nos pés. A gente peca nos relacionamentos. O contexto aí, você pode ler, vai falar que todos nós pecamos. Então, é uma espécie de CPF. Se você pega o teu CPF e vai no Serasa, se você deve alguma coisa, vai constar lá. Vai constar nome sujo. Ou vai lá no distribuidor, vai lá no cartório, tem algum título protestado, se você deve. Se você não deve, não vai dar nada. Não é verdade? Você pode falar, e agora, pastor, pode pegar meu CPF e pode vasculhar meu nome. Eu estou com o nome limpo. Parabéns para você. Parabéns para você. E eu louvo a Deus que tem que estar limpo mesmo. Tem que estar limpo mesmo. No entanto, meu irmão, se Deus pegar o CPF espiritual de cada um de nós, nós somos devedores. Se Ele puxar a nossa ficha, todos pecados e afastados estão da glória de Deus. Somos pecadores por natureza caída, por herança do pai Adão, mas também por natureza caída. A nossa tendência é para o pecado. Todos nós, no olhar, no falar, na língua, no pensar, no coração. A nossa natureza é uma natureza caída. Todos pecados e afastados estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Paulo fala no capítulo 1, os gentios são pecadores. No capítulo 2, ele vai falar assim, olha, os judeus são pecadores. No capítulo 3 ele fala, não há um justo sequer. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Olha aí. Mas agora se manifestou a justiça, que provém vida pela fé. Agora se manifestou a justiça, que provém de Deus,
independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante Jesus, o Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meu irmão, se Deus está falando assim que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, se Deus está falando que Deus vira o rosto de quem pecou, se Deus está falando que o salário do pecado é a morte, vira para tua esposa aí, para teu esposo e diz assim, ó, deu mal. Deu mal. A casa caiu. Todos pecaram. E agora o que fazer? Ninguém escapa. Se o salário do pecado é a morte, eu estou na roça, eu estou frito, eu estou perdido, eu estou condenado, não é mesmo? Até que é. Mas Deus traz umas boas novas de salvação. Olha o que Paulo vem falar aqui. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Eu, quando vi esse texto hoje, meu Pai Celestial, olha que redundância, que pleonasmo. A graça já não é um favor imerecido. A graça já não é de graça. E você está sendo justificado gratuitamente por sua graça. 2 vezes. Gratuitamente pela graça. É a mesma coisa de falar, estou subindo lá em cima. Gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Note que eu sublinhei justificação, redenção e propiciação, mediante a fé. Mediante a fé, por isso que o pastor colocou a vida pela fé. Por meio da fé. Se você quer nessa noite ser justificado, se você quer ser redimido, se você quer ser propiciado, o caminho é a fé, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça e sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Meus irmãos, pastor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Tá legal. O que é justificado? Os jovens estão estudando isso na IBD pela manhã. A justificação. Justificação, você é justificado quando você é literalmente diante da justiça, declarado justo. E Jesus veio e declarou, o Marcos é justo, a Maria é justa, a Célia é justa, a Tereza é justa. Eu declaro que o José é justo. Justificado, o que você fez para ser justificado, ser declarado justo? Você não era pedido até agora há pouco? Gratuitamente pela graça, é um presente de Deus. Pode. Que amor maravilhoso é esse? Mas houve uma declaração de justo, mas existe um crime, existe um pecado, existe uma condenação. Então, por meio da redenção, você era escravo do pecado. Você sabe o que é redenção? Redenção significa ele te comprou, ele te resgatou. Esse era um termo utilizado para quando você ia comprar um escravo, você redimia o escravo. Você comprava o escravo. Ou você pode aplicar também, de outra versão, perdoava o escravo. Então, você trazia o escravo. Você libertava o escravo, porque você comprava para si. Incrível, inacreditável. Então, ele nos declarou justo, ele nos comprou. Mas espera aí, não pode ser. Para quem entende essa questão de justiça, tem alguma coisa errada aí, porque existe um crime lá atrás. E ninguém pagou por esse crime. Você tem que pagar. Você pode até liberar um perdão, mas há uma sentença. Você pode até liberar o perdão, mas há uma culpa. Você pode até liberar o perdão, mas ainda existe a consciência moral de uma condenação. Então, Cristo Jesus faz algo mais por mim e por você. Ele faz a propiciação. E propiciação significa que ele nos substituiu. Ele foi lá e tirou o Carlos da cruz e falou, não, na cara de Satanás, porque nós aprendemos, né, que Jesus desceu à mansão dos mortos e conquistou o império. Nós temos aprendido isso, temos estudado isso. E você tem compreendido isso. Então ele volta para Satanás e fala assim, não, nenhuma condenação mais há. Ele toma o meu lugar, ele derrama o seu sangue, ele morre em meu lugar. Então, note bem uma coisa, era todo mundo pedido no capítulo 1, era todo mundo pedido no capítulo 2, mas agora ele fala assim, justificado gratuitamente pela graça, por meio da redenção, que é em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício pela propiciação. Guarde essa expressão, Deus ofereceu. Quem colocou Jesus na cruz? Foram os carrascos? Foram os romanos? Foram a multidão gritando, crucificam, crucificam? Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação. Deus pegou Jesus, tirou o Carlos e colocou Jesus ali para me redimir, para me justificar
para me propiciar. Eu coloquei, avalie suas motivações, porque é muito importante ver como é que você se relaciona com Deus. Deixa eu voltar lá. Como que você se relaciona com Deus? Conta uma história que eu vi hoje do pastor Felipe, lá da Escola dos Discípulos. Uma escola, conta que um camarada, ele cultivou um jardineiro, e deu lindas cenouras. E ele ficou tão feliz, que ele resolveu fazer um presente para o rei. E aí, então, ele pegou as cenouras, algumas cenouras bonitas, né? E levou de presente para o rei. O rei ficou tão comovido pela iniciativa humilde e sincera daquele coração, que queria agradar ao rei. Então o rei decidiu doar terras para aquele jardineiro. Doou terras para que ele pudesse cultivar muito mais, ganhar mais e ser próspero. Pela comoção que o rei teve. As pessoas ficaram sabendo daquele ocorrido, e de repente um príncipe de uma determinada região pensou assim: então é assim que funciona? Você presenteia o rei e ele retribui dando outra. Então esse príncipe, ele pegou um cavalo bonito e levou de presente para o rei. E o rei, quando viu aquele cavalo, mas soube da motivação daquele príncipe, falou assim: você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada de mim. Mas como não vou ganhar nada? O rapaz deu cenoura. O rapaz deu cenoura para mim. Você está dando cavalo para você mesmo. As motivações. Muitas vezes nós chegamos... Olha, talvez fossem essas motivações que estivessem no coração dos judeus. Muitas vezes os judeus se gabavam de ser judeus, discriminavam as pessoas, julgavam as pessoas. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus querendo dar algo para nós mesmos. Queremos um esposo, queremos uma esposa. Nós comparecemos diante de Deus querendo uma porta aberta, um emprego, salário, uma cura. Você não vai ganhar nada de mim. Aquele jardineiro, ele trouxe cenoura para mim, mas você trouxe cavalo para você mesmo. Quais são nossas motivações? É inacreditável que você saiba hoje que você foi justificado gratuitamente pela graça. Você foi justificado gratuitamente pela graça, nós éramos condenados à morte. Paulo passa 2 capítulos fundamentando a nossa condenação. Depois ele fala que nós somos justificados gratuitamente pela graça, vida pela fé, por meio da fé em Cristo Jesus. Porque Deus pegou Jesus e nos entregou por propiciação. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu quero encerrar contando uma história para os irmãos. Uma história bem conhecida, eu já contei muito há uns 15 anos atrás, que aquilo marcava muito, era tão repetitivo que eu parei, né? Mas os irmãos vão entender um pouquinho mais. Se tornou até um vídeo, essa história se tornou um vídeo, nós passamos no culto dos atletas muitas vezes, para você entender o que Deus fez aqui. Eu quero encerrar com esse verso, né? Que Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação. Conta a história que lá pela década de 14, né? 1940, 45, 47, e na cidade de Inglaterra, lá na nação de Inglaterra, na Grã-Bretanha. Conta que havia uma ponte pênsil extremamente pesada. E havia um operador de máquina que acionava uma alavanca para que a ponte pênsil se elevasse e grandes embarcações pudessem passar. Mas era um dia de feriado e estava tudo tão calmo, estava tudo tão tranquilo. E aquele operador de máquina levou seu filhinho para o trabalho, seu filhinho de 6, 7 anos de idade. E conta a história que para chegar na torre lá, para avistar em meio à neblina as embarcações, tinha que subir uma meia dúzia de lances de escada até chegar lá. Mas estava tudo tão calmo, tudo tão tranquilo. De repente o operador de máquina desceu aquela escadaria e mostrava as engrenagens, as grandes, gigantescas engrenagens para o seu filho, mostrando: olha, filho, como tudo isso aqui é lindo. Olha como tudo isso aqui é grande. Olha que coisa tremenda, filho. E ele mostrando para o seu pequeno filho aquelas engrenagens, aquele maquinário todo. E de repente houve-se uma buzina. Eu não sei como é que é uma buzina de uma grande embarcação com centenas de tripulantes, talvez um cruzeiro, vinha de encontro à ponte e já estava quase que em cima.
Aquele operador de máquina desesperado, saiu correndo, subiu a escadaria para acionar a alavanca, e quando ele pega na alavanca, ele ouve seu filho gritando, pai! E quando ele ouve seu filho gritando, ele olha lá embaixo, e ele percebe que seu filho está com o pé enroscado numa das engrenagens que ergueriam a ponte. Só que ele segurando a alavanca agora, ele olha seu filho, e ele olha também a embarcação chegando, e não há tempo, não tem meio de comunicação, não tem como parar aquela embarcação. E ele tem que tomar uma decisão agora. Ele tem que decidir, está na mão dele decidir. Ele tem que escolher ou o filho, ou centenas de pessoas que vão colidir com a ponte de aço. Então, em fração de momentos, aquele pai fecha os olhos, ele puxa a alavanca e ele sacrifica seu filho, para que nós pudéssemos viver. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Para que pudesse salvar toda aquela multidão, o Pai sacrificou o seu Filho. Não há um justo sequer. Não há um único justo sequer. Não tem um único meio de você ser salvo da condenação da morte, do pecado. Mas Deus tomou iniciativa e Ele entregou seu Filho como propiciação por meio da fé. Então, no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador que tem fé em Jesus Cristo. Romanos 3:26. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque eu quero pedir a Deus para abrir os meus olhos e os seus olhos. A nossa vida é muito mesquinha e muito curta. Se a sua esperança se baseia somente nesta vida, nós somos insignificantes e medíocres. Bem, Deus tem toda uma eternidade para você e Deus, Ele tomou a iniciativa de te resgatar, porque tem o melhor para a sua vida. Deus ele levanta Paulo para justificar, para fundamentar o quanto a humanidade é pecadora. Todos pecaram, não há um justo sequer. Não há quem se salve. Mas Deus, por amor a você e a mim, Deus entregou seu próprio Filho. Nós não tivemos participação nenhuma. Gratuitamente pela graça. Deus fez propiciação, Ele entregou seu Filho. Como você vai responder essa ação de Deus? Deus te ama tanto que Ele resolveu te redimir, te justificar e te propiciar. O que você vai decidir nessa noite? Responder a Deus, porque esta graça é mediante a fé. Você tem a opção, eu quero desafiar você. Você tem a opção de dizer assim, Senhor, eu creio. Eu abro meu coração. Eu te reconheço como o Senhor da minha vida. Ou você pode hoje simplesmente não se posicionar e por omissão tomar outra decisão. Eu quero orar para você. Se você decide agora entregar o seu coração ao Senhor Jesus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aquele que se fez cordeiro, aquele que se fez propiciação e morreu no teu lugar, e morreu no meu lugar, esperando que nós lhe entreguemos a nossa vida para que Ele cuide. É o que Ele deseja nessa noite, que você entregue o seu coração. Ele morreu na cruz para que você entregue o seu coração, para que Ele possa cuidar de você. Você está disposto nessa noite a abrir o teu coração e entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se você está disposto nessa noite, você sentiu no coração, se você compreendeu essa palavra, está disposto a entregar o seu coração ao Senhor Jesus, eu quero orar por você. Mas eu também quero orar por você que está desanimado. Você que está perdendo os seus dias e está distante do chamado que Deus tem para você. Eu quero orar por você. Para que Deus te visite, para que Deus te fortaleça, te avive, te desperte. E você venha acordar. Porque os dias passam voando. E nós podemos alcançar muitas vidas para a glória do nome do Senhor. Eu quero orar por você que está afastado do Evangelho. Ou você que enterrou seu ministério. Se você deseja que eu ore por você, coloque uma mão no seu coração.
Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou você que quer nessa noite se reconciliar com o Senhor, ou renovar o seu chamado ministerial, seja missionário, líder de pequeno grupo, líder de ministério, eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração, feche os seus olhos. Ó Deus, eu quero te louvar. Senhor, eu quero te exaltar e eu quero te glorificar, porque tu és um Deus fiel. Obrigado, Deus, pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado, Pai, por nos mostrar o quanto nós somos devedores. Pai, tem misericórdia de nós, não nos entregue às paixões infames, não nos entregue à dispensação mental reprovável. Pai, tem misericórdia de nós, livra-nos, ó Deus. Senhor, faça com que nossos olhos sejam abertos, nós possamos abraçar a graça que veio gratuita pelo sangue do Cordeiro. Graça que veio de graça para nós, mas que não foi de graça para Jesus. Graça que é tão de graça para cada um de nós, mas não foi de graça para o Deus eterno que entregou seu Filho para sofrer, ser humilhado e morrer. Deus, tem misericórdia de nós e daqueles que não reconhecem essa graça. Ó Pai, aqueles que estão abrindo o seu coração agora, entregando a vida ao Senhor, salva-os. Espírito Santo, escreve o nome deles no livro da vida. Espírito Santo, abençoa essa vida nessa hora em nome de Jesus. Ó Pai, aqueles que estão renovando o seu ministério, Pai, que enterraram o ministério, que estão distantes da comunhão, Pai, aviva, santifica, levanta, abençoa para a glória do teu nome. Ó Deus, eu quero te engrandecer. Ó Deus, eu quero te exaltar. Ó Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre teus filhos e sobre a tua igreja. Eu oro na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui pedidos que vieram pelo YouTube e pelo nosso canal no Face. Os irmãos que participam do culto, que colocaram esses pedidos. Eu quero estar orando nessa hora em nome de Jesus. Fechemos nossos olhos. Eu quero pedir que você nos ajude a orar. Orar por cada vida, por cada família. Os irmãos têm pedido. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai. Ó Deus, eu me coloco diante do Senhor. Senhor, hoje é dia dos pais. Nós celebramos ao Senhor pela vida de cada pai. Celebramos ao Senhor pela vida dos filhos que têm honrado os pais e aqueles que não têm honrado, que possam se curvar e ter mudança de raciocínio nessa noite. Quero orar pelos pais também, Senhor, que não têm sido presentes na vida dos filhos. Possam marcar presença e refletir a tua imagem, a tua glória, Pai. Oro pelo cada pai nesta noite, Deus. Oro, Senhor, pelos enfermos. Oro, Espírito Santo de Deus, para aqueles que estão ainda com Covid ou são assintomáticos. Oro, Senhor, para aqueles que estão com câncer. Oro para aqueles que estão pedindo, Senhor, pela família, pela nação. Oro para aqueles que estão intercedendo, Senhor, pela igreja, pela liderança. Eu clamo nessa noite, Deus, para aqueles que estão em dificuldade financeira, para aqueles que estão pedindo pela sua empresa, seu negócio, uma oportunidade de emprego. Oro, Deus, pela nossa nação, pelos missionários, pelos pastores. Eu clamo ao Senhor pela nossa juventude, pelas nossas crianças. Clamo ao Senhor, Deus, pelos profissionais da área da saúde. Clamo, Senhor, pelas forças armadas, sejam aeronáutica, exército, Senhor, marinha, sejam, Senhor, polícia militar, guarda militar. Clamo, Senhor, pelos nossos governantes, que o Senhor os proteja, os abençoe, os direcione. Eu clamo, Senhor, pela cidadania em situação de rua, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, eu clamo por cada pedido que teus filhos colocaram nesta noite. Roga a tua mão de poder, que o Senhor nos dê sabedoria e nos conduza, e que tudo, Senhor, venha ser para o louvor e glória do teu nome. Pai, eu ordeno que toda enfermidade, todo mal, toda opressão maligna, toda enfermidade emocional saia em nome de Jesus. E ministro a tua bênção na autoridade do nome de Jesus sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados, nós estamos chegando ao término desse culto. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Jesus pela sua vida. Queridos, deixa o pastor desafiar você. Seja um missionário. Inscreva-se no nosso canal. Dá um like aí. O YouTube sempre vai indicar programações que tiveram presenças. Nós podemos alcançar muitas vidas através da internet. Compartilhe. Consiga pelo menos 10 pessoas para se inscrever no nosso canal.
Faça uma rede de transmissão e convide 50, 100, 200 pessoas da tua rede de contato para estar conosco nos cultos. Ore por nós. Ore por esse ministério. Nós estamos durante a semana, para a glória de Deus, unidos nos pequenos grupos, nas vigílias sextas-feiras, na live dos atletas, na live dos jovens, no trabalho das crianças. Que coisa linda! Às quintas-feiras sai a programação no nosso canal. No sábado, assistência às crianças. Envolva as suas crianças. Mande foto, vídeo das tuas crianças. Nós podemos fazer o melhor para o Senhor. Eu encorajo você. Seja um missionário. Seja um missionário. Ore por esse trabalho. Acredite em Deus e acredite nesse ministério. Tá bom? Vamos orar encerrando? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse domingo do Dia dos Pais. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos aqui conosco. Pai, eu te agradeço, Deus amado, pela tua fidelidade e cuidado. Agora, Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e as consolações e o poder do teu Espírito Santo esteja sobre toda a tua igreja, sobre cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amados. Fiquem na paz e até o próximo encontro em nome de Jesus. Deus abençoe. E o meu orgulho desse